Vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 34, verso 19. Hoje nós vamos meditar, refletir, conversar, aprender com Jesus a respeito das aflições. Se fôssemos colocar um título, seria Vencendo as aflições da vida. Vencendo as aflições da vida. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas o livra. Irmãos, falar de aflição verdadeiramente é tocar em um tema, em um assunto que muitos irmãos que estão aqui conhecem muito bem. Porque a aflição, ela não pede licença para nos acometer. Ela chega. As aflições, as tribulações, são situações que nós teremos de conviver com elas. E alguns passam tribulações, aflições, provas, tentações, das mais terríveis. Tem pessoas tão fortes, elas são tão fortes na fé, que elas passam por lutas terríveis, e a gente não vê elas reclamando. Já tem outras que passam só um vento assim, ó, o vento dá só uma tremida, fartou um pacote de bife no congelador, já tem uns gritos em casa. É assim que algumas pessoas reagem. Não teve dinheiro para comprar uma pizza, já fala uns palavrão brabo. Começa a espirrar, às vezes, até porque se submeteu a uma friagem, e fala, oh, espírito ruim, xinga tudo o capeta lá, às vezes o capeta não tem nada a ver com isso. Pessoa mesmo que pegou um resfriado porque talvez deixou de se alimentar, se expôs na friagem lá. As provas, elas possuem origem, fontes. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus falou lá em João, se o irmão quiser pôr os versículos para ajudar a igreja, assim não precisa abrir a Bíblia aí, nós ganha tempo. Lá em João 16, 33, Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus falou que a própria vida ia nos trazer aflição. Mas eu preciso explicar bem esse texto aqui, porque senão, algumas pessoas que são pessimistas vão falar assim, ué, então nós nascemos para sofrer mesmo? Tem gente que pensa assim, fala assim para o outro, eu acho que eu nasci para sofrer nesse mundo. Ela olha para o marido e fala, olha, nasci para sofrer. Ou ele olha para a esposa, ou olha para o olerite, olha para o carro lá que está com o pneu liso, eu nasci para sofrer. Acabou de arrumar o carro, e o carro quebra de novo. A pessoa fala, eu nasci para sofrer. Mas Jesus não falou que a vida é cheia de tribulação. Olha bem a revelação desse texto, porque nós precisamos do Espírito Santo para entender a Bíblia, porque nós não entendemos. Jesus falou, no mundo, por causa do sistema corrompido, do sistema falido, da incompetência humana, por isso que Jesus vem para reinar aqui no milênio, para ensinar como é que reina, mas por causa do juízo pervertido, isso está em Abacuque 1,4,
o ímpio cerca o justo. É difícil fazer lei. É difícil o legislador fazer lei boa lá. Porque Abacuque 1,4 profetizou. Quiser colocar o versículo, irmão? Abacuque 1,4. O ímpio cerca, oprime o justo. Tem gente boa no Senado lá. Tem, irmão. Tem gente boa. Mas a lei sai pervertida porque o justo é oprimido. Então, Jesus falou, no mundo, por causa do sistema falido do mundo, vocês vão ter aflição. Aí Jesus dá o suporte para eu falar o que eu estou falando. Ele fala, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não fala que ele venceu a vida, portanto, a vida é uma bênção, diga amém. A vida é uma dádiva, a vida é para ser vivida, glorificando o Senhor, servindo a Deus, tendo momentos de paz e alegria, superando, suportando, mas, devido ao mundo, nós vamos ter aflição. Fontes de aflição. Outra fonte aqui. 1 Pedro 1,7, o apóstolo Pedro, quando escreve essa carta, ele fala que Deus tem como maneira de agir nos lapidar, como ouro purifica, como fogo purifica o ouro. 1 Pedro 1,7, olha, ó, provado pelo fogo. Primeira fonte de provação, de tribulação, é a própria vida, o mundo. Segundo, o agir de Deus para lapidar, porque tem algumas pessoas que só vão entender e ouvir a voz de Deus quando Deus colocar o maçarico do ourives no ouro. Derrete o ouro para a impureza sair. Derrete o ouro. Deus está falando, pega um caminho melhor para você. Deus está falando, cuidado com tal caminho que tem um buraco lá, você vai cair. Ali pode ter adultério, pode ter vício, pode ter rebelião, pode ter frieza, pode ter fuxico que vai entristecer o Espírito Santo. Então, o agir de Deus também é uma fonte, é uma origem de tribulação, mas não porque Deus é ruim, é porque assim como o ourives prova o ouro, o cristão será provado. Você já foi provado por Deus? Eu já. Mas um irmão jumento igual eu, para chegar nesse ponto aqui, teve que ter maçarico. Eu aprendi agora. A hora que Deus acende o maçarico lá, eu já corro debaixo da cruz. Falo, Senhor, já entendi o que o Senhor quer. Não precisa nem aproximar mais, já vou. Aí eu já vou correndo para os braços de amor de Deus. Porque eu sei que para o meu bem, Ele vai ter de passar o maçarico para as impurezas, os pensamentos, as más intenções, os maus desígnios irem embora. Outra fonte de tribulação, as perseguições, e como são muitas, né? Mateus capítulo 5, verso 11, 12 e 13, Jesus chega a falar, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. É difícil ser perseguido. É difícil, irmão. Lá no trabalho, tem gente que é cristã sozinha, dentro da casa dela, que perseguição. Os parentes chamam, irmão, crentinho, crentinha, já vai lá na igreja e fica falando cada coisa absurda. Perseguição. Jesus certa vez falou que os maiores inimigos do homem seriam aqueles da própria casa. Não é inimigo de espada, não. É perseguição. Aquela pessoa nova convertida, ela sofre. Lá na escola, no trabalho, aquela zombaria de mandar fotos inadequadas no celular da gente. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Perseguição também é uma fonte. Uma coisa importante, que eu também, na minha
meninice espiritual, eu já passei momentos assim, por desobediência a Deus. A gente tem de ser homem de Deus e mulher de Deus. Quem é mulher? E falar, eu realmente já andei por caminhos tortuosos e eu passei luta. Coloca um versículo aí, irmão. Isaías 48, versículo 18. Momentos na minha vida, momentos maus, que eu perdi a paz dentro de mim. Mas eu perdi a paz totalmente. Não era capaz de sentir minha oração subir e passar do teto. Se tivesses dado ouvidos à minha voz, diz o Senhor, a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Eu não tenho vergonha de falar. Eu aprendi muito com Deus. Já passamos já. Deus falou, não faz isso. Mas a gente é obstinado demais. Teimou, não quer ouvir. Deus usou o irmão para falar. Cuidado com esses filmes aí de terror. Depois você não dorme, hein? E eu ficava assistindo aquilo ali. Ó, cuidado com tal companhia lá. Presta atenção aqui, quem estiver ouvindo pela rádio também. Cuidado com mal companhia lá. Porque se formos comparar a nossa vida espiritual à saúde, olha bem o que eu estou dizendo. Se nós formos comparar a nossa vida espiritual à saúde espiritual e a incredulidade do mundo comparada à enfermidade espiritual, vamos lá, é mais fácil a enfermidade do mundo influenciar a minha vida do que a minha saúde trazê-los para a igreja. Começa a andar com quem não é cristão, se daqui a pouco você não está falando umas palavras que a pessoa fala. Cuidado. Não é para ser inimigo de ninguém, gente. Estou falando isso, não. Eu estou falando de saber com quem anda. Aqui o pastor ensina, pastor Francisco, que nós temos de andar com pessoas melhores do que nós. Não melhores humanamente falando, porque nesse aspecto ninguém é melhor que ninguém. Mas espiritualmente, anda com quem ora mais que você, irmão. Com quem busca a palavra. Anda com sábio, será sábio. Pardal não anda com urubu. Pardal é caseiro, está pertinho ali. Urubu vai longe, atrás de coisa que fede, carniça. Toma cuidado com a influência. Vários tipos de prova nós passamos. Infidelidade. É difícil. Tem gente, quando eu falei que há pessoas que passaram por lutas terríveis, obviamente que a enfermidade é uma provação difícil. É. Conheço um rapaz que veio, ficou 5 anos aí, parecia um aéreo na vida. Mas a infidelidade dói. Quem já passou por isso, imagino que a traição, a tentação para cair no pecado, às vezes a tentação está do lado da tua casa. É um vizinho, uma vizinha, é um colega de trabalho. Às vezes a tentação para gastar demais, a tentação para falar mal de alguém, injustiça, violência, finança. Em todas as áreas da vida, as provas chegam, as tribulações nos acometem, seja por isso ou seja por aquilo. Queria comentar em 20 minutos sobre alguns elementos, aspectos das provações. Se nós já vimos as fontes, já vimos exemplos de provação, queria ver um aspecto das provações com os irmãos. E um deles é, pasmem, nesse que eu vou comentar agora. Coloca o versículo aí, meu filho.
Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. A pessoa ela vem para a igreja e algumas denominações por aí ensinam errado. Eu tentei evangelizar uma pessoa desviada no meu trabalho. Ele falou, ó, quero nem saber de igreja de crente, porque me foi prometido um monte de vantagem lá, que eu ia ficar, ó, abastado física, emocional e fisicamente. Ensinaram a Bíblia para ele? Pregaram o que a pessoa quer ouvir para satisfazer o seu próprio ego. Por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É passando luta, é no sacrifício, é naquele dia que você não tem ânimo para vir à igreja, que você tem de praticar a tua fé, porque o inimigo está colocando seta na tua casa, quem é casado aqui no teu casamento, e você precisa buscar, você não pode dar mole. A tua vida, a minha vida espiritual, a criação de filho, a comunhão com Deus, são áreas que precisam ser vigiadas. São áreas que precisam de cautela, de vigilância, não podem ser negligenciadas. Não se comovam por tribulações. Muitas pessoas passam por lutas, e um dos erros do cristianismo é pensar assim, ó, ninguém passa luta igual eu. A minha luta é a maior do que todos. A minha cruz é uma cruz mais pesada do que a do meu irmão. Você nem sabe se uma irmã está até sofrendo violência na casa dela, mas ela está aqui chorando aos pés da cruz, aguardando uma resposta do céu. Amém, irmãos? E a Bíblia fala, o Senhor é quem te guarda, porque eu elevo os meus olhos para o monte, o meu socorro vem do céu. As leis dos homens não vão fazer muito, mas existe um auxílio que vem de Deus. Amém, irmãos? Quando nós falamos que por muitas tribulações nós vamos entrar no céu, nós temos de vigiar nosso pensamento, porque a pessoa fala assim, ó, alguns, puxa vida, será que eu vou aguentar, suportar? Coloca Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Nós vamos colocar uma coisa aqui, irmãos, que eu fico pensando quando o Espírito Santo inspirou Tiago para escrever isso aí. Olha bem, esse texto bíblico. Tendes grande alegria, gozo, prazer, quando passardes por várias provações. Um dos elementos que eu quero conversar com os irmãos é esse. Elemento, são várias as provações. E na hora que eu e você estivermos passando por lutas, nós precisamos manifestar alegria. É fácil isso? Quem acha que é fácil? Eu não acho que é fácil. Não sou nenhum robô. Não sou nenhum hipócrita. Quando eu passei vários anos sem comer um prato de arroz e feijão para o ministério que nós decidimos, que o Senhor colocou em nós, nós perdemos o sabor da comida. Quando a minha esposa cozinhava, eu tinha ânsia de vômito. Acha que eu vou ficar alegre pulando dessa altura? Mas aí o Espírito Santo me ensinou qual é o segredo. Porque o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. É possível nós termos alegria em servir a Deus, mesmo diante da prova, mesmo passando pelo vale, mesmo passando por luta. Não precisamos ficar arrastando aquele rosto
todo caído, semblante desfalecido, com cara de morto-vivo. Eu sofro demais. Eu estou passando muita provação. Eu sou muito provado, muito tentado. Uma vez um jovem falou assim para mim: Fernando, eu sou o jovem mais tentado na igreja pela mulherada aí fora. E olha que o rapaz não tinha pintura muito bonita não, estava meio riscado também, estava meio apagado pelo sol, hein? Não é, irmão. Cada um tem a sua história. Cada um tem seu livrinho para escrever. Sentir alegria, capaz de chegar na igreja. Irmão, e ser sincero com Deus. Não é comprar uma caixa de rojão e falar: vou fazer uma festa porque meu carro fundiu o motor, estourou 2 pneus e eu estou sem dinheiro. Não é. Sentir alegria nas provações é chegar diante da igreja, aqui ou em casa no quarto, e falar: Senhor, o Senhor bem sabe o que eu estou passando, mas acima de tudo eu reconheço o teu senhorio, e eu sei que Deus é Deus, o Senhor está no controle, e a minha alma se alegra no Senhor. Coloca o versículo aí, Salmo 42, versículo 11, eu gosto desse versículo aí, porque está abatida a minha alma. Deus sabe, mas espera em Deus, porque ainda eu louvarei, Ele é a minha salvação. Irmã, você está muito triste? Está muito atribulada? Você perdeu até o desejo de ir para sua casa, irmão, porque a barra está difícil lá? Jesus, nessa noite, quer que você abra a sua alma, seu espírito, para você receber da verdadeira paz que só Jesus pode dar, a verdadeira alegria, que ela sobrepuja, ela é muito maior do que a circunstância, porque se a pessoa estiver com tudo bem na vida dela, e ela não tiver Jesus, ela vai ser a pessoa mais triste da face da terra. Mas ela pode ter pouca coisa, e ela tendo Jesus, ela vai falar: a minha alma está alegre em Deus, aleluia, porque Ele é a força da minha salvação. Diga amém. São várias as provações. Por exemplo, a raça humana, isso aqui eu vou explicar para os irmãos terem uma ideia do que é estar no reino de Deus. A raça humana tem um inimigo em potencial chamado Satanás, a serpente, o dragão. Ele odeia a raça humana, bem como toda a criação de Deus. Ele veio matar, roubar e destruir. Uma pessoa naturalmente que está fora do reino de Deus, fora da igreja, o inimigo já tem essa pessoa como inimiga dele, e ele pretende matar, roubar e destruir. Acompanha meu pensamento aqui, por gentileza. Aí a pessoa vem para Jesus, ela entrega a vida para o Salvador, e essa desafeição, esse ódio que o inimigo tem daquela pessoa aumenta. Ele já não gostava dela no mundo, agora ela está na igreja. Coloca o versículo, irmão. 1 Pedro 5,8. Ela veio para a igreja. Ela se torna ainda mais odiada. Aí de repente, olha bem para mim aqui, você que deseja trabalhar para Jesus. Você que trabalha para Jesus, na sua oferta, naquilo que é voluntário. Todo o serviço da igreja visa o reino de Deus. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, para tentar tragar alguém. Olha lá. A pessoa que não conhecia Jesus já era odiada pelas forças do mal. Ela vem para a igreja, passa a ser mais odiada. E ela dá um passo de fé para trabalhar para Jesus, para invadir
o terreno do inimigo, ou seja, ela se torna um soldado valente, guerreiro do reino de Deus, irmão, como é que você vai conseguir? E eu vou conseguir sem usar toda a armadura de Deus. Se você está fazendo isso, como amigo, como irmão, vou te orientar. Você está indo na guerra sem armadura nenhuma. A armadura de Deus está lá em Efésios 6. A couraça, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito que é a palavra, o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do inimigo, calçar os pés com a preparação do Evangelho. Como é que você vai conseguir fazer a obra do reino sem orar, sem ler a Bíblia, sem congregar? É batalha. Como vencer as tentações, as aflições da vida? O Senhor nos livra de todas elas. Nós lemos, muitas são as aflições do justo, e o Senhor de todas elas nos livra. Mas um soldado desarmado está exposto, tem de congregar mais, tem de estar mais próximo de Deus, revestido. Agora, eu fico pensando, olha para mim, para os irmãos entender aqui, como vencer as provações, e nós estamos vendo o tópico chamado as provações são várias. Olha bem esse parecer aqui. Tem gente que não está passando, presta atenção, provação oriunda, ou seja, que tenha origem diabólica. Tem gente que não está passando provação que tenha origem, que Deus quer polir, lapidar, porque a gente vem para a igreja como uma pedra preciosa encontrada lá no garimpo, necessitando ser polida. Mas tem gente que não é alvo de provação por causa da injustiça de homens. Mas, por favor, quero compartilhar com os irmãos aquilo que aprendemos durante esses alguns anos que aí se passaram. Desde 99 a gente trabalha na Renovada, atendemos pouco por causa do trabalho, mas a gente aprende. Irmão, coloca esse versículo, irmão, Hebreus 12, versículo 15, toma cuidado. Nós temos, de vez em quando, de olhar para dentro de nós e pedir para o Espírito Santo nos mostrar, caso necessário, se há algum impedimento, alguma raiz de amargura que está nos privando da graça de Deus. Precisamos. Não creia nos seus e eu não creio nos meus próprios desígnios. A raiz de amargura, ela brota no coração do homem, da mulher, até de criança. E ela é uma fonte de muitas provas, tribulações e lágrimas. Porque ela fica escondida. Ela não aparece como raiz de amargura. Não aparece. Ela está oculta, dissimulada, escondidinha. Está lá. Coloca outro versículo aí, Jeremias 17, 9. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado que isso é a causa de muitos desajustes no casal, entre pai e filho, entre irmãos de igreja. Olha aí. Jeremias 17, 9, enganoso é o coração e corrupto, desesperadamente corrompido. O nosso coração tem de ser visitado por Deus, analisado pelo Espírito Santo.
Porque a raiz de amargura priva uma pessoa da graça de Deus. Deixa eu ir para frente. Primeiro tópico, as provações são várias. Segundo, as provações são passageiras. Irmãos, olhe para você, para a sua estrutura de vida. Eu estou olhando para a minha. Olha para o ambiente que você vive, a sua esfera de vida. Você acha que nós chegamos até aqui porque nós somos bons? Cheio de talento e poder? Será que nós chegamos até aqui porque nós somos especialistas, temos diplomas? Ou porque temos alguma habilidade que Deus nos deu? Não. A maior prova que as provações são passageiras, que determinada provação não fará parte da minha vida para sempre. A prova disso é que meu filho, quando nasceu, ele fez um exame chamado RAST, lá em Catanduva. 2 folhas de elementos de gênero alimentício que ele tinha alergia. Provação. Hoje, curado de tudo que ele tinha alergia, é o que ele mais come hoje para a glória de Deus. Graças a Deus por isso. Mas, se você e eu olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que não chegamos aqui porque somos filhos especiais, não. Coloca o Salmo 124, irmão. A prova de que as provações passam é porque, se não fosse Deus que estivera do nosso lado, se não fosse Deus que estivesse com Israel, coloca o versículo 2, versículo 3 e 4, o inimigo já teria nos engolido vivo, e todos os nossos diplomas, todos os nossos talentos, todas as nossas habilidades, todos os nossos requisitos, tudo aquilo que a gente pensa que nós somos o bam, não teria valido diante do inimigo que queria nos engolir. Mas Jesus levantou a bandeira da vitória e falou: esse aqui eu tenho um plano, essa mulher aqui eu tenho um plano na vida dela, e Satanás não vai tocar, porque o plano de Deus não será frustrado na nossa vida. Diga amém. Olha lá, irmão, o inimigo teria devorado a minha vida enquanto eu estava vivo. Tanto ódio que ele tem, mas maior do que ele é o amor e a graça de Jesus. Diga amém. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga graças a Deus. São passageiras. 1 Pedro 3,12a. Olha aí, ó. Os olhos do Senhor, primeira parte do texto. Os olhos do Senhor, olha, irmão, eles estão sobre os justos, e Ele está atento às suas súplicas. Os olhos do Senhor, olha lá, irmão, atento à sua súplica. Está passando por prova difícil? Não pense que Deus abandonou você nesse momento. Não pense que essa prova é maior do que o poder de Deus. Não pense que porque você tropeçou e caiu diante da tentação ou diante da prova, que Deus encerrou com você o projeto dele. Maior do que o pecado e maior do que a queda é a boa mão do Senhor para resgatar um homem e uma mulher. Diga amém. Deus está atento para ouvir a súplica daquele que clama, daquele justo que fala, daquela mulher que clama: Senhor,
está difícil aqui em casa, mas eu creio num Deus poderoso, eu creio que Deus uma hora vai intervir. Ô Senhor, você quer ver uma prova que a provação passa, que a tribulação passa? Jó passou tribulações terríveis. Jó passou prova na área familiar, financeira, no físico. No capítulo 42, ele fala algo. Coloca o versículo 1 aí, irmão. Do capítulo 42 de Jó. Bem sei que tudo podes. Ele passando por prova. A Bíblia fala que a única carne que ele tinha no corpo era a gengiva. Tanto que ele estava, eu não vou usar um termo forte, mas ele estava difícil. A carne dele estava desmanchando com a lepra, com os tumores. Mas ele falou, eu sei que tudo pode. Irmã, Deus tudo pode. Irmão, Deus tudo pode. A esperança nossa está em Deus. Quem é maior do que Deus? Quem é mais forte do que Jesus Cristo? Quem é mais poderoso do que a força de Deus? Irmão, irmã, agindo Deus, quem impedirá? Diga amém. Quem vai impedir Deus de dar um estalo, ou de dizer assim, ó, chega a provação. Eu aprovei meu servo, aprovei a minha serva. A partir de agora vai chegar tempo de paz. A partir de agora vai chegar tempo de bonança. Deus tudo pode. Vou encerrar em 5 minutos. A aprovação tem um caráter pedagógico. Ai, ai, ai. A aprovação que eu passo, e às vezes eu não entendo, hein, gente? Tem provação que eu não consigo entender. Se você entende todas, me dá umas aulas aí, porque eu não entendo algumas. Não entendo. Mas elas têm um caráter pedagógico. E a função pedagógica significa instruir, educar, formar caráter. Coloca aí, irmão, Romanos capítulo 5, para encerrar. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4. Olha o que Paulo fala para os romanos. Caráter pedagógico da aprovação. Está passando uma luta, se alegra. Consiga entender. Pede para Deus te revelar. Que nada é mais forte do que o Senhor. E que alguma coisa você vai aprender com Deus na hora que você acabar de passar esse vale. Tribulação produz paciência. Você quer ter paciência? Irmã, você tem que ter um pouco mais de paciência. Senão, as palavras fortes nunca vão cessar na tua boca. Irmão, você também. Mas a paciência não vai chegar na minha vida somente de apertar um botão aqui, ó. Senhor, manda uma dose média de paciência para eu poder enfrentar um problema aí. Um pouquinho só, tá bom? Depois você pode tirar. Senhor, agora eu vou conversar com uma pessoa que me ofendeu. Pode tirar a minha paciência, me dá 5 minutinhos de licença, que eu vou usar a unção do Sansão nele, vou dar um soco nele. Na paciência não é assim, a paciência é uma prática, a paciência é um exercício, a paciência ela é produzida pela tribulação, e depois a paciência produz o quê? Experiência. Espera aí, como é que você quer depois deixar um legado para os teus filhos? Não quer passar por experiência? Eu tenho até medo de gente que foge do problema. Pega atalho, tem que enfrentar. Quero trazer um recado aqui muito sério para a igreja. Irmão, irmã, está passando algum tipo de afronta, tribulação? Encare, enfrente, com humildade, com fé. Porque você tem que passar outra mais tarde. A vida é assim. Tem de exercitar a paciência. Exercitar o controle emocional. Queimou a televisão, calma. Vai chegar recurso para arrumar outra. Enquanto não tiver, vai ter que ter alegria. Porque se não tiver a paciência e a alegria na prova, sabe o que vai acontecer? A murmuração, a reclamação,
vão chegar. Tribulação com filho. Nós vencemos a tribulação com filho com 3 estratégias do Espírito Santo, dando exemplo de vida. Primeira, orando e aconselhando no momento certo, com um tom de voz coerente e com palavras de Deus. Não adianta querer apertar um botão que os nossos filhos, nessa geração aí, não vão ser santinhos não, irmão. Nós vamos tentar aproximá-los do poder do Evangelho. Mas eles estão muito de olho naquilo que nós, pais e mães, fazemos. Tribulação produz paciência, paciência produz experiência, e a experiência produz a esperança. A pedagogia da aprovação é edificante. Ela constrói homens melhores, esposas melhores. Esposas melhores. Tem irmã que com 6 meses de casado, teve um conflito lá, já pensa em voltar para a casa da mãe. Não. Tem de ajudar ali. Tem de suportar. As coisas não são assim, de querer voltar, desmanchar. Na nossa vida, vários segmentos são restaurados por Deus através da humildade e da liberação de perdão. Senão a prova aumenta. Estou encerrando aqui, não dá tempo mais. Irmãos, Tiago 1,4 fala assim, ó: a perseverança deve ser completa, a fim de que sejam perfeitos e íntegros diante de Deus. Olha aí, ó, o caráter pedagógico. Está passando uma prova? Deixa eu falar uma coisa que Deus quer que eu fale aqui. Eu tenho que falar, irmão. Eu tenho que falar. Irmão, irmã, tem coisa que nem se constitui provação. Não adianta ficar reclamando do preço dos alimentos, do preço da roupa, do sapato, do combustível. Isso daí faz parte da vida. São coisas que fazem parte do... Isso aí acomete a todos. Nós não podemos ver todo copo de água pela metade e falar, aquilo é uma miséria de água. Conversei com pessoas amadas, aprendendo com eles sobre isso. Meio copo de água, para muitos, é uma miséria de água. Mas para muitos cristãos que estão crescendo na prova, meio copo de água está quase cheio. É assim. Nem tudo na vida. Você orou para comprar determinada coisa? Está com problema? Você orou mesmo? Esperou o tempo? Ou foi afoito para comprar? Depois não adianta falar que Deus não viu, que o diabo está tentando. Não adianta. Esse dia um rapaz me ofereceu um carro aí, estava com... Eu já vi carro com 600 mil quilômetros. Tem irmão que mexe com uma ambulância de uma cidade que eu morei. 600 mil quilômetros, uma caravana. A caravana chegou lá, não fartou óleo, vai. Agora o cara me ofereceu um carro aí que não anda isso aí. Mais de 300 mil. E falou que o motor estava quase novo. Eu falei, o novo aonde, rapaz? Eu falei, não dá para comprar isso daí. Só se você baixar o preço, 4 mil. Para eu assumir essa bronca. E o carro estava polidinho, bonitinho. Você que não pesquisa não. Não vai adiantar depois falar que é prova. Faltou sabedoria. Discernimento. Gasta todo o dinheiro com roupa, depois falta vontade de comer churrasco. Não adianta. Come o sapato assado lá. Eu estou falando assim, estou brincando, mas é verdade. Às vezes minha mulher olha para mim, que eu ponho uma calça de 5, 6 anos lá, ela fala assim, eu falei, André, deixa para lá, vamos levar, vamos comer um colchão mole aí, não precisa, a pintura está muito queimada mesmo, não vai melhorar muito, mas o busto está bem forrado.
Irmão, o passarinho meu está desse tamanho, pede um Danone lá, nós enche de beijo Danone e uma cintada se precisar, mas tem um Danone lá. Agora, puxa o freio de mão em outras coisas, meu filho. Ou você vai morar bem, ou você vai vestir bem, ou você vai comer bem, ou você vai ter o carrão do ano. Escolhe uma e as outras, dá um tempo. Porque para fazer tudo isso, só sendo filho do Silvio Santos. Não tem jeito. Eu estou falando isso aqui, irmão, porque tem coisa que não é aprovação. Para encerrar, misericórdia. Jesus levou os discípulos até o mar para aprender caráter pedagógico. Naquele barco no meio do mar, a tempestade chegou, o vento chegou. A Bíblia fala lá em Mateus 14, verso 24 em diante, que as águas estavam querendo encher o barco. Mas naquele caráter pedagógico que eles passaram, que eu passo, que você passa, nós podemos ver, ainda que pela fé, ainda que no momento pior da provação, Jesus está vindo ao encontro desse barco. E Ele está falando, não temas, porque eu estou com você aqui nesse barco também. O barco pode estar afundando na tua vida, no teu casamento, mas se você clamar por Jesus, Ele falou assim hoje, o Senhor atende a súplica do justo que clama, diga amém. Vamos ficar de pé, irmão, não tem mais tempo. A tribulação exige perseverança. Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. E se recuar, irmão, eu tenho que falar isso. Irmã, não deixa Jesus por causa de prova. Todo mundo passa por luta. Não recua. Continua a tua vida. Está difícil lá. Você não está combinando alguma coisa com marido, mulher, filho, parente, não sei. Tenha paciência, tenha fé. Clama. Não recua, porque Deus quer que a gente continue a nossa vida. Porque Ele quer ter prazer em nós. Ele quer sentir alegria na nossa fé. E a força da nossa fé é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, diga amém. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas, o Senhor o livra. Para encerrar, a Bíblia fala assim, Paulo fala, não é Paulo não, o Espírito Santo me falou aqui agora, olha aqui meu irmão. Seja qual for a origem da prova que você está passando, ou que eu esteja passando, seja qual for, o mundo, provação, lapidação de Deus, desobediência, e seja qual for a consequência dessa prova, você está de pé diante da prova, ou você escorregou e caiu? Para Deus não importa, porque a Bíblia fala, nem a morte. Você morreu? Não. Está de pé, o Senhor tem sustentado você. Nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar. Essa prova é de fogo, essa prova é árdua, essa prova está te levando para o choro, mas ela não pode separar você do grande amor de Deus revelado em Jesus. Amém, irmão? Quero fazer uma oração para encerrar. As provas não batem na porta, nem pedem licença. Elas são várias. Elas são passageiras. As provas têm caráter pedagógico. As provas também têm o caráter da perseverança. Mas principalmente, ao lado da pessoa que está sendo provada, existe o Deus que tudo pode. Bem sei que tudo pode, meu amado.
O Salmo 68, 19 diz assim: bendito é o Senhor, que a cada dia leva o nosso fardo. Está passando por luta igual eu tenho entregado ao Senhor pela fé. Você quer entregar a sua luta para Deus hoje? Ele vai levar embora, porque nós não conseguimos suportar. Não. É pela fé, pela unção, e porque Ele nos resgatou da mão do inimigo. O inimigo queria que você não viesse na igreja, mas você veio, e essa é a prova que Deus está com você.